Você já trocou de celular ou notebook alguma vez? Se sim, o que você fez com seu aparelho antigo? Se você não vendeu ou doou, provavelmente ele está até hoje esquecido em alguma gaveta ou armário da sua casa. E daí, de tempos em tempos, quando a gente faz aquela faxina geral em casa, a gente acaba se deparando com esses objetos esquecidos e a gente se pergunta: o que eu posso fazer com eles? Bem, eu posso levar para uma lojinha de tecnologias antigas, ou eu posso apenas jogar no lixo. E aí acabou a preocupação. Aquele celular antigo não é mais problema meu. Será mesmo? A gente sempre está vendo desenvolvimento de tecnologia. Todo dia tem um celular novo sendo lançado e um velho entrando em desuso. Mas você já se perguntou para onde é que vão essas tecnologias ultrapassadas? Bem, provavelmente não cabem todas elas em lojinhas de tecnologia antiga, não é mesmo? Será que elas vão para algum canto e ficam armazenadas? Ou será que só são jogadas no meio ambiente? Eu sou Isabela Inês, do Instituto Vero, e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre meio ambiente e tecnologias. Muita gente não sabe ao certo o que acontece com o meio ambiente com toda essa inovação excessiva. No mundo, já há políticas como a Environment Social Governance, ESG, que traz preocupações sobre o meio ambiente. E caso as empresas assinem o seu termo, elas se comprometem a tentar evitar ao máximo degradar o meio ambiente, além de se comprometerem com políticas como a de carbono zero. Mas e aí, será que isso é o suficiente para a nossa realidade? À medida que mais tecnologias entram na nossa vida, maior é o consumo de energia que a gente vai ter. Imagina, antes mal tinha coisa conectada nas tomadas. Eram alguns eletrodomésticos, uma televisão ou um rádio. Hoje em dia, tá faltando tomada em casa. É mais e mais extensões que a gente precisa comprar para poder colocar tudo. É Kindle, é celular, é computador, é notebook, é mesa digitalizadora, é tablet. Tudo isso conectado nas tomadas recarregando ou apenas com a bateria viciada. E se o consumo de energia só aumenta, então a produção ela vai ter que aumentar também, né? Então, segundo a BI4All, a produção de energia mais que duplicou nos últimos 20 anos. E os maiores consumidores são os Estados Unidos e a China. E deixa eu te lembrar que a gente é totalmente dependente de energias não renováveis. Apesar de existirem energias sustentáveis disponíveis aí, o mundo ainda é extremamente dependente de carvão e petróleo, por exemplo. E quanto maior esse consumo de energia, mais a indústria precisa produzir produtos que degradam o meio ambiente. Ou seja, diretamente ou indiretamente, todos nós somos responsáveis pela degradação do meio ambiente. Outra coisa a se pensar é que a produção dessas tecnologias ela também tem um custo de energia, até porque, infelizmente, os produtos não surgem do nada. A fabricação dos nossos celulares, de nossos computadores, elas usam bens comuns, tipo areia, mas elas também usam produtos químicos muito potentes, tipo o chumbo, o níquel e o mercúrio. Esses materiais, eles precisam ser extraídos do solo, certo? E nem sempre isso é feito de uma forma ecológica, sustentável, como a gente bem sabe. Principalmente em países menos desenvolvidos, esse tipo de mineração ela é mais rudimentar e mais barata. E por isso traz consequências tanto para o meio ambiente quanto para os trabalhadores que trabalham com esse tipo de extração. E tudo isso impacta no solo e na água. E aí você deve ficar se perguntando, certo? Tem essa degradação e tal, mas quão grande é essa degradação? Então vamos ver se eu consigo trazer uma dimensão da coisa para vocês. Veja só, para produzir um único computador é preciso 3 vezes o nosso peso em combustíveis fósseis, 22 kg de produtos químicos prejudiciais e quase 1,5 toneladas de água. Tudo isso para um único computador, gente, que vai, sei lá, a gente vai usar por 5 anos e depois a gente vai trocar por um novo em folha. É muita coisa, é muito material. Segundo a Global E-Waste Monitor, que é um monitoramento de lixo eletrônico no mundo, em 2019 foram mais de 55 milhões de toneladas de lixo eletrônico produzidos. Haja coisa! Isso tudo daria 7,3 quilos para cada habitante no planeta. É muita coisa mesmo. Só que aí, vê que triste. Apenas 20% de tudo isso foi reciclado. E no Brasil, a notícia é mais triste ainda. Apenas 3% do lixo eletrônico é reciclado. E quando esses produtos não são devidamente descartados, quem sofre mesmo é a natureza. Lembra que produzir todas essas tecnologias usa materiais químicos perigosos, tipo mercúrio, chumbo, níquel? Se a gente simplesmente jogar no meio ambiente, todos esses produtos podem entrar no solo, disso eles vão para os lençóis freáticos e depois eles voltam para a gente, que consumimos esse tipo de água contaminada. Vê o risco, para você poder notar o tamanho do impacto desses tipos de tecnologia no nosso meio ambiente, que a gente precisa refletir. Eu sou Roger, do Instituto Vero,
e hoje eu vou falar um pouco sobre os cabos submarinos e formas de evitar o lixo eletrônico. Ok, acho que deu para entender o tamanho do impacto dos aparelhos, certo? Mas ainda há muita coisa para a gente refletir. Agora eu vou falar um pouco sobre a internet, como ela nos conecta aos pontos mais distantes do mundo. Acho que a gente nunca parou para pensar nisso, né? A conexão é feita através de cabos submarinos que são construídos por fibras ópticas e são responsáveis por toda a transmissão de dados entre os continentes. Atualmente, a gente conta com mais de 400 cabos submarinos por todo o mundo. É muito cabo, né? Isso é bem impressionante, mas temos que pensar sobre a degradação que esse tipo de tecnologia afeta o meio ambiente. Como tudo na nossa vida, as coisas vão se desgastando. Quando isso acontece, será que o cabo submarino defeituoso é retirado e substituído por um novo? Infelizmente, a resposta é não. Até porque os cabos são grandes e muito pesados. E é necessário muito amparo para colocá-los. Imagina para retirá-los. A manutenção também é extremamente cara. Ou seja, a quebra de um cabo já é um grande prejuízo para a fauna e flora marítima, pois um novo também será colocado e o anterior será esquecido. Esses cabos também são extremamente vulneráveis e já houve vários casos de embarcações pesqueiras e navios que se acidentaram por causa deles. Já aconteceu até mesmo de tubarões morderem os cabos. Dá para imaginar? Então, apesar de conectar os continentes, os cabos submarinos também são responsáveis por prejudicar o meio ambiente. Porém, por enquanto, ainda não temos alternativas para tentar contornar a criação de mais cabos submarinos. Então, essa é uma área que precisa de bastante pesquisa para desenvolvermos uma solução mais sustentável. Por último, eu vou falar sobre um fenômeno bem recente que vem crescendo muito e que tem impacto expressivo no meio ambiente. Sabe do que eu estou falando? São as criptomoedas. E por que elas são tão prejudiciais para o meio ambiente? Diferentemente das moedas tradicionais que são fabricadas através de impressoras de dinheiro, as criptomoedas são objetos virtuais. No caso das criptomoedas, é preciso utilizar potentes computadores que ficam o dia inteiro resolvendo problemas matemáticos que são responsáveis por validar as transações de criptomoedas. Para aqueles que resolverem esses enigmas, há uma recompensa, uma quantia paga em bitcoins. Como o computador sempre está ligado, ele acaba se desgastando muito facilmente e precisa ser reposto mais rapidamente. São centenas de milhares de HDs que se aquecem e precisam de muita energia para funcionar. Ou seja, além de gastar uma energia absurda, já que são vários computadores interligados minerando, eles acabam virando lixo eletrônico mais rapidamente. Para você ter uma ideia, segundo pesquisadores de Cambridge, a mineração de criptomoedas anualmente consome mais energia que toda a Argentina. Inclusive, em 2021, a Suécia pediu para a Europa proibir a mineração de bitcoins. Segundo eles, isso gera um uso intensivo de energia e está ameaçando o seu objetivo de cumprir as suas obrigações com o Acordo Climático de Paris. De acordo com um relatório enviado pela Suécia, as criptomoedas geram emissões de até 120 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera por ano. Esse é um exemplo bem claro de que nem tudo que é virtual é limpo ou sustentável. É nesse sentido que nós temos que ter consciência ambiental sobre nosso papel nesse mundo das tecnologias. Apesar de ser bem interessante se atualizar comprando novos produtos que lançam no mercado, precisamos ter responsabilidade sobre o que ainda temos. Por isso, aqui vão algumas dicas para você que tem equipamento antigo e quer descartá-lo sem prejudicar o meio ambiente. Procure locais de descarte próprios para eletrônicos que possam utilizá-los ou reaproveitar alguma peça. Além disso, quando for descartar, certifique-se que ele está limpo e que não tem peças soltas. Entregue ele de modo que não possa causar nenhum prejuízo, como fios soltos ou partes desmontando. Outra solução é doar para museus. Alguns museus têm interesse em obter dispositivos antigos. Ou seja, se você tiver aquele PlayStation 1 na sua casa em desuso, aposto que tem museus e colecionadores interessados. Também podemos repassar nossos eletrônicos antigos. Às vezes eles ainda estão bons e há no nosso círculo de amigos e conhecidos pessoas que possam se interessar por esse eletrônico. Outra coisa legal é que algumas empresas aceitam a devolução do produto após usá-lo, como uma forma de reciclar. No Brasil, inclusive, tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que determina que as empresas têm responsabilidade de destinar corretamente os resíduos criados pelos seus produtos. Por exemplo, para quem tem um iPhone, se você comprar um novo, é possível levar o seu antigo para eles e, inclusive, ganhar um descontinho. Tudo de bom, né? Então é sempre bom verificar no site ou loja do fabricante dos seus aparelhos se existe essa política de descarte ou devolução para fazer isso da melhor forma possível. Por fim, a dica é sempre tentarmos reduzir comprando menos. Eu sei que de vez em quando a vontade de comprar algo novo é até maior do que a gente, mas temos que nos questionar se realmente precisamos do último modelo lançado. Toda essa diminuição pode ajudar imensamente o meio ambiente. Vamos sempre tentar fazer o nosso papel, né?